Salmo de número 23. Glória a Deus. Texto clássico na Bíblia Sagrada, Salmo de número 23. Glória a Deus. Dizia ao pastor Fernando que eu tenho por costume sempre vou ministrar pela primeira vez um texto, eu procuro fazer isso como primícia, entregar na casa de oração onde eu congrego. Embora essa não seja a minha congregação oficial, mas essa é também a minha casa. Aleluia. Eu vou te pedir paciência, então, porque hoje eu quero falar com a construção que o Senhor me confiou nessa noite pela primeira vez nesse texto. Eu já falei outras vezes no Salmo 23, mas não com o embasamento que quero trazer a vocês hoje. Sejam pacientes comigo. Esse aqui é o nosso experimento, mas eu creio que o Senhor há de nos visitar com bondade nessa noite. Salmo de número 23, Salmo de Davi, como consta na epígrafe. Assim está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Vamos estar sentados. Glória a Deus. Esteja à vontade, pois essa é a casa do Pai. Aleluia. Vocês me deram um laço aqui. Me laçaram aqui hoje. Eu vou aqui hoje regrado na omelete, durinho, nos conformes, segundo o bom costume das nossas igrejas. Curva sua cabeça, por favor. Vamos orar no mesmo instante. Pai, nós queremos lhe render muitas exaltações nessa noite. Com muita gratidão nós ajuntamos lhe dando graças pela liberdade que temos de abrir as portas dessa congregação uma vez mais e oferecer um culto a Ti, pois Tu és digno de receber. Nós nos ajuntamos e pedimos a Ti perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas, os pecados conscientes e os erros inconscientes. Te rogamos, por favor e bondade, continue manifestado nessa casa de oração, sendo bondoso conosco, nos instruindo, exortando, consolando, edificando, fazendo com que o propósito pelo qual nos foi enviada essa porção seja cumprido nesta noite. Que o Teu nome bendito para todos sempre continue sendo coroado, dignificado e exaltado entre os irmãos dessa congregação. Desfaz do nosso meio toda distração, toda dissensão, e uma vez mais faz a nossa mente cativa da Tua voz, atenta ao Teu Espírito, porque no mérito do nome do Teu Filho bendito, nós te pedimos crendo que o Senhor é suficiente e excelente para fazer por nós muito mais além do que pedimos ou pensamos, pois todo o poder opera em Ti. Assim crendo, nós queremos lhe dizer muito obrigado e amém. Você sabe que o livro
dos Salmos é um compêndio que ajunta mais de 900 anos de história. Todas as vezes que você voltar os seus olhos para 150 canções desse inário, tenha em mente então a extensão de todo esse livro, espaçado em mais de 900 anos. Mais de 900 anos que vão ajuntar pelo menos 10 diferentes escritores. Eu destaquei aqui alguns nomes que são familiarizados com a nossa leitura dos Salmos, e destaco aqui figuras que constam no compêndio desse livro, como Adão, Melquisedeque, Abraão, Moisés, Emã, Gedutum, os filhos de Coré, Salmos dos filhos de Coré, Assir, Eucana e Abiasaf, e sem dúvida alguma o mais destacado dos salmistas, que é Davi. Das 150 canções, das 150 poesias que estão ajuntadas nesse livro, segundo a tradição do seu povo, 74 delas são de autoria de Davi. Perceba que metade dos salmos desse inário são então compostos por este grande homem de Deus, destacado. Durante toda a sua grandiosa e empolgante vida e reinado, Davi nunca deixou de, em momento algum, ocupar-se com a Torá, com a lei de Deus. Embora a sua rotina fosse uma rotina diária extremamente cansativa, quer seja esta após a jornada de um pastor, ou depois de ungido e assentado na cadeira real, dando turno diariamente diante de Israel, embora essa fosse uma rotina muito extensa e cansativa, a tradição nos ensina que todas as noites, todas as madrugadas, sem exceção, eram para Davi um ambiente, um ponto de encontro entre a sua alma e o Deus da sua criação. Aleluia. Mesmo cansado, e eu gosto disso, eu gosto desse traço histórico, mesmo cansado, a história vai dizer, pastor Fernando, que propositalmente Davi deixava uma das muitas janelas do seu palácio abertas, e era exatamente uma das janelas do seu quarto, da sua recâmara, do recôndito real. Uma destas janelas era propositalmente deixada aberta, para que quando o cansaço batesse de fato, e aquele homem cochilasse ou pegasse no sono, o vento que entrava por aquela janela ia estrategicamente de encontro à sua harpa, que era deixada na encosta da janela, para que uma vez a ventania que entrava pela janela do quarto desce contra as cordas da harpa, e esta então ressoasse como uma espécie de despertador para a alma de Davi. Aleluia. O homem era tão desejoso por Deus que até mesmo do sono ele se afastava. Entra comigo dentro da cena e tenta se imaginar cansado no quarto, tendo direito ao repouso, ao descanso, mas projetando de forma estratégica, ancorando, escorando a harpa real contra o vento que entrava no quarto, para ressoar e despertar o homem que queria gastar o pouco do tempo que tinha na companhia do Deus da sua criação. Ensino bom de Davi para nós, que muitas das vezes queremos nos escorar, queremos muitas das vezes nos esconder na loucura que é a rotina do dia a dia,
mas que incrivelmente a gente consegue separar tempo para tudo e ocasionalmente não conseguimos encontrar tempo para um encontro com Deus. Davi nos ensina que quem quer dá um jeito e quem não quer sempre vai encontrar uma desculpa. Meu Deus. Não à toa este homem, muitas das vezes errante pelos desertos e florestas, a exemplo de nós, dividido muitas das vezes entre tristezas e alegrias, revoltas e felicidades, grandezas e a pequenez da vida, agonias de morte, muitas das vezes num estágio já quase de morte, encontrando com a ressurreição, solitário muitas das vezes, andando errante pelo deserto, afastado dos seus convívios, afastado dos seus circuitos, quando muito aproximado, eu gosto muito da tradição histórica, porque ela diz que mesmo quando Davi estava afastado do prazer da companhia dos amigos ou da família, pelo menos dois elementos ou dois seres eram sempre companheiros de Davi. São estes. O primeiro elemento é chamado de Shekinah. Você já ouviu falar, e nós a chamamos ou a descrevemos como a presença de Deus. E o outro elemento, o outro ser das suas companhias, era obviamente o seu pequeno rebanho. Estes eram amigos fiéis, companheiros frequentes de Davi. E é exatamente dividindo espaço com a presença divina e com o rebanho que ele compõe as suas canções, e é alçado a esse posto, é chamado na tradição do seu povo como o agradável cantor de Israel. Aleluias. Neim Zemirot Israel é o agradável cantor de Israel. É aquele que, com a delícia das suas canções, consegue, por meio delas, convidar Deus para se manifestar nos ambientes onde elas estão sendo entoadas, cantadas. Glória a Deus, aleluia. Em meio às suas muitas canções, para a noite de hoje, eu destaquei para que junto de vocês, nós reflitamos, nós pensemos, nós degustemos o Salmo de número 23. A quem interessar saber, o pano de fundo desse salmo, segundo a tradição do seu povo, está posto no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, dos versículos 1 ao 8. Obviamente eu não vou me deter lendo todo esse texto aqui, mas o pano de fundo, a cena, o cenário da escrita da canção do salmo de número 23, é o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, dos versículos de número 1 ao 8. Foi exatamente naquele ambiente que a Bíblia denomina, a Bíblia chama aquele lugar de floresta de Herete. Na floresta de Herete, errante, fugindo da perseguição dos inimigos, é que Davi vai escrever essa canção. Nessa ocasião, então, a tradição, a história do seu povo, vai nos dizer que algo fenomenal acontece. Eu quero destacar esses acontecimentos para você. É na rota de fuga do inimigo, tenha isso em mente. Na rota de fuga do inimigo, na cadeia montanhosa ali do Hebron, na floresta de Herete, um local seco e árido, uma terra estéril, uma terra seca, é que Davi se assenta no meio da noite, começa a dedilhar a sua harpa e cantar essa canção como um louvor. Engraçado é, e eu preciso lhe dizer, que a história do povo israelita, israelense, como você quiser chamar,
vai nos contar, pastor Fernando, que de modo místico, milagroso, surpreendente, aquela floresta de Herete, que nos dias de Davi já era apontada como uma terra seca e estéril, uma terra que floresceu num tempo, mas que já não tinha, floresceu no passado, mas já não tinha vida naquele presente. Depois de receber, depois de ter passado, transitado por ali, o errante Davi no deserto, as suas ovelhas de pastoreio e a presença de Deus, tornou-se novamente uma terra que voltou a florescer. Aleluia. Você não entendeu o que eu falei. Eu acabei de dizer a você agora que a terra que foi seca no passado recebeu o servo de Deus compondo e cantando uma canção, as ovelhas do rebanho que Deus lhe confiou, Aleluia. e a presença do próprio Deus, e aquela terra que foi seca tornou-se mais uma vez uma terra verdejante e voltou a florescer. Glória a Deus. Essa é a herança dos servos de Deus. Aleluia. Transformar ambientes estéreis, secos, novamente em pastos Glória a verdes, Deus. em pastos verdejantes, florescentes e ambientes agradáveis àqueles Glória a que Deus. por lá vão transitar. Meu Você Deus. recebe essa bênção nessa noite? Aleluia. A de transformador de ambiente. Glória a Deus. Eu recebo. Você recebe essa bênção, a bênção nessa noite, para ser aquele que, quando estiver posto num lugar de horror, num lugar de medo, num lugar de incerteza e insegurança, conseguir por meio das canções cantadas a Deus, conseguir por meio dos louvores entoados a Deus, convidar Deus para se manifestar, Meu Deus, para transformar aleluia. o ambiente. Aleluia. Recebe essa porção nessa hora, Glória a Deus. Aleluia. para ser um cantor agradável também, e transformar um ambiente de pânico num ambiente de paz e Meu Deus. tranquilidade. Davi se assenta então naquele local que foi estéril, que perdeu vida, e começa a dedilhar a sua harpa, dizendo mais ou menos assim: Adon el roi lo exar. Vamos verso a verso. O Senhor é o meu pastor, e Ele, na melhor das traduções, não me falta. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Aleluia. Na minha jornada de vida, no meu circuito de adversidades, ocasionalmente e honestamente, eu posso observar coisas que vão me faltar. Eu posso passar por momentos de testes, de adversidades, de agruras, de sofrimentos, onde aquele ambiente, aquela situação, aquele sentimento, mãezinha, pode sugerir à minha mente que algo me falta. Mas a certeza na jornada de fé e na proximidade com meu Deus é ter a segurança de que coisas me faltam, mas Ele não me falta. Meu Deus. Ele é o Deus presente nas ausências. Meu Deus. Ele é o Deus presente nas angústias, Glória a Deus. nos medos, nos temores, nos horrores. Ele é o meu guia, Ele é a minha segurança, Ele é o meu arrimo, Ele é a minha âncora, Ele é aquele que a minha alma encontra segurança. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adon el roi. Deixa eu tentar, como sempre digo, que eu gosto de olhar para o hebraico e enxergar ele como uma árvore. A árvore tem a sua raiz, a árvore tem o seu tronco, a árvore tem os seus galhos, as suas flores, folhas e frutos. Quando Davi descreve Deus como o seu pastor, roê, eu gosto de olhar para a palavra roê e tentar dissecá-la, torcê-la, para arrancar dela a sua real essência.
pastor e vou buscar as suas raízes, eu encontro a palavra Ra ou Re, como você preferir. E a palavra Re quer dizer enxergar. Quando eu torço mais a palavra Roê, pastor, e saio de Re e chego também em Rea, eu tenho como conteúdo, eu tenho como transliteração, transcrição, tradução da palavra da raiz Rea, a palavra Haver, que significa amigo. Aleluia. Preste atenção então. Quando Davi está dizendo que tem um pastor, ele está dizendo: eu tenho alguém que em qualquer local e circunstância me vê. Aleluia. Não só me enxerga, mas também é o meu amigo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, nele eu posso colocar toda a minha confiança e saber que ele não me faltará. Eu creio. Aleluia. Deus, o nosso pastor, o seu pastor, é aquele que te vê, é aquele que é o seu amigo, é aquele que por conta disso, por lhe ver que é o seu amigo, por ser participante dos seus testes e dificuldades, está habilitado para lhe fazer deitar num pasto verde, te guiar mansamente às águas tranquilas e refrigerar a sua alma. Aleluia. Deixa eu parar aqui um instantinho, porque você sabe agora que Deus é alguém que habilidosamente te vê em qualquer ambiente e situação. Você sabe, obviamente, que é com base no texto, que Deus é também o seu amigo. Você sabe porque por vê-lo e ser o seu amigo, ele te faz deitar num pasto verdejante. Você sabe que nos dias da escrita desse salmo, os pastores, todas as noites ou em todos os momentos de travessia, tomavam as ovelhas do pasto e levavam-nas para o descanso no aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é um ambiente cercado. Pense comigo. As ovelhas saem do pasto, do descampado, e vão a um ambiente preparado pelos pastores, chamado de aprisco. O que é o aprisco? O aprisco é um cercado. Os pastores faziam um cercado, que normalmente era um cercado feito de vegetação, feito de folhas e galhos. Preparavam uma cerca, colocavam nela uma porta, um portão, que era aberto para a entrada e descanso das ovelhas. Ora elas descansavam nos apriscos e ora elas descansavam nas cavernas. Independente do ambiente de descanso, o aprisco ou a caverna, a tradição vai ensinar que dois tipos de pastores vão existir e disputar o cuidado das ovelhas naqueles dias. Um deles eram os pastores que se davam ao ofício única e exclusivamente por conta do salário. Eram os pastores assalariados. Estes só se davam ao ofício, ao cuidado das ovelhas, por conta do ganho financeiro. Aleluia. Outros eram os pastores de ofício, os pastores de vocação. Aleluia. Estes, normalmente, por ser nos dias da escrita bíblica, a função pastoral, uma função de menor destaque, estes postos, estes ofícios, eram ocupados muitas das vezes pelos caçulas das famílias, aqueles que não tinham destaque familiar, glória familiar, honras das suas casas. Meu Deus. E eram postos para os cuidados das ovelhas. E pasmem os senhores, em número percentual muito elevado, os pastores dos rebanhos das antiguidades eram pastoras.
eram as Eita, mulheres. Imagine comigo qual não era o desafio do pastorado para uma mulher. O pastorado no campo, cajado na mão, Meu Deus. carregando as ovelhas por ambientes escuros, solos incertos, inseguros, pedregosos, esburacados, e ainda tendo de dar conta do desafio da noite, do desafio da noite, das pestes, dos lobos, dos ursos, dos leões, das feras, e ainda mais das mazelas das ovelhas. Meu Deus. Preciso dizer a você que esse pastor Davi, por conta do seu circuito familiar, era o caçula, e segundo a tradição do seu povo, foi colocado para fora de casa aos 6 anos de idade. Quem é mãe aqui? Quem tem um filho aqui que tem 6 anos ou já teve 6 anos? Tem coragem, mãe, de colocar o seu filho para fora do convívio da casa, tendo apenas 6 anos de idade? Tem coragem de soltar ele no escuro da noite, no frio da madrugada, não só para se cuidar, mas para cuidar de um rebanho, tendo só 6 anos de idade? Meu Deus. Essa foi a história de Davi. 6 anos de idade, posto fora, posto à parte do convívio dos irmãos, e não ainda tendo de ter o cuidado de ser um autorresponsável, mas de responsabilizar-se também por um rebanho. As poucas ovelhas malhadas do rebanho do seu pai, como diz o seu irmão. Lembra do circuito da guerra? Lembra do circuito da guerra? Deixa eu construir o caminho para chegar no circuito da guerra. A tradição vai dizer que Davi, aos 6 anos de idade, é posto fora a parte do convívio familiar. Logo, ele vai desenvolver a sua infância, a sua primeira juventude, a sua adolescência, no pasto, na noite, enfrentando o frio, a chuva, durante o dia, o calor causticante, e tendo de aprender a ser o provedor daquele rebanho. Davi precisa, enquanto menino ainda, conhecer o pasto verde, conhecer o bom capim, conhecer o bom capim, para obviamente propor uma alimentação saudável, vitaminada, Meu Deus. para o pasto, para o rebanho que está sob o seu cuidado. A tradição vai dizer que por conta dos desafios, dos inimigos, que muitas das vezes eram inimigos de combate físico, corporal, próximo, Davi vai desenvolver a habilidade na luta. A habilidade que Davi desenvolve na luta, obviamente, é na luta braçal. Davi era bom trocando, saindo na mão, se é que você me entende. Mas os inimigos não são só os inimigos de perto, são os inimigos também de longe. E para aquilo que Davi não alcança lutando na força do braço, ele vai descobrir algumas ferramentas, algumas armas. Vou citar algumas. Davi vai conhecer a machadinha, que serve tanto para a talha da madeira e para o molde do aprisco, mas também serve para ser atacado no inimigo. Davi vai conhecer também a lança, que obviamente é um elemento para a guerra à distância. Davi vai conhecer também o arco e a flecha. Flecha, como você sabe bem, arma para uso à distância. Mas Davi vai conhecer a sua principal arma de peleja, chamada de funda. Que era a funda? A funda nada mais era de um pedaço de tecido ou borracha, ou ambos juntos, amarrado a um pedaço de caule, de árvore. Davi vai aprender com a funda, segundo a tradição. Davi tem um encontro, numa de suas andanças, Davi tem um encontro, é apresentado por Deus a um elemento
há uma árvore, há uma espécie que vai ensinar Davi a ser o provedor. Aleluia. Ela se chama macieira. Já ouviu falar da macieira? Aleluia. Fica comigo, presta atenção que vai valer a pena. Davi está andando pelo deserto, pastor Fernando. Davi está andando pela floresta. Chegou de frente ao pomar. Deus chama a atenção de Davi. Fala, Davi, olha para esse elemento à sua frente. Davi olha e fala assim, Deus, isso se chama macieira. É mesmo? Está vendo aquela maçã no alto do pé, posta à direita da árvore? Sim. Roda a sua funda e taca a pedra nela. Davi roda a funda e pedra na macieira. Tocou na maçã, caiu no chão. Davi, está vendo aquela maçã à esquerda da macieira? Ela não está ainda totalmente madura, está verdinha e está abaixo no pé. Está vendo? Então, roda a tua funda e toca nela. E taca nela. Davi, está vendo a maçã ao centro da árvore? É aquela que está bem alta, vermelhinha, já madura, a ponto de cair e apodrecer no chão. Estou vendo. Roda a tua funda e taca nela. Deus vai desenvolvendo a habilidade de Davi a tacar pedra na macieira. Glória a Deus. Deus vai desenvolvendo a habilidade de mira de Davi. Joga na esquerda, joga na direita, joga no centro, joga no alto, joga embaixo, joga reto. E Davi vai desenvolvendo a habilidade de tacar pedra. A maçã cai no chão, Davi a toma, dá uma mordida para se saciar e dá metade da maçã para a ovelha comer. Aleluia. Glória a Deus. Vai aprendendo valores para a comunidade, Glória a Deus. valores da repartição, assistência social, Eita, Jesus. organização. Vai aprendendo habilidade de governo. Não come todo o resultado da macieira hoje, Davi. Por que não, Deus? Porque talvez amanhã você esteja num ambiente onde não tem maçã e você precisa comer e aleluia. Guarda na saca, vai aprendendo a administrar. Glória a Deus. Aleluia. O que para Davi parece muito sem sentido no presente, está escancarado aos olhos de Deus para o futuro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Vai aprendendo noção de governo, porque hoje você está governando essas poucas ovelhas no pasto, mas eu vou te colocar como rei sobre todas. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vai aprendendo a dividir o pouco que você tem, Davi. Por quê, Deus? Porque hoje você está dividindo no pouco, mas eu vou te colocar sobre o muito. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo Deus de Israel. Vai desenvolvendo a tua habilidade em jogando pedra. Deus, mas eu estou tacando só pedra na maçã. Hoje. Mas vai chegar um dia, Davi, que eu vou te colocar no vale de Elá e vai ter um gigante lá Meu ofendendo Deus. ele. Aleluia. Glória a Deus. A vida passa, porque o tempo continua, o tempo não para. E Davi está vendo, pastor Renato, que os seus irmãos estão todos alistados e destacados no exército do rei Saul. Só que a Bíblia vai dizer que um gigante se levanta Aleluia. e começa a ofender o povo de Deus. 3 metros de altura aproximadamente. Para os homens que naqueles dias eram considerados altos, tendo apenas 1,70 m. Os homens altos do antigo Israel, pastor Fernando, tem 1,70 m. O gigante filisteu tem 3. O homem mais alto no exército de Israel é Saul, que segundo a tradição tinha 2,12 m. Tá. Mas olhou para o Golias gigante e tremeu. Estou falando de Saul, guerreiro habilitado na peleja. Homem que dispunha, não era de vestido e de funda,
era um homem que dispunha de armadura, escudo, lança, arco, flecha, machado, carro de guerra, cavalo, cavaleiro e soldado. Aleluia. Davi tinha alguns sonhos possíveis. Segundo a história, o primeiro deles era alistar-se no exército de Israel. O segundo deles era ser um entregador de queijo para os seus irmãos. Aleluia. Olha a simplicidade desse moço. Glória a Deus. Num dia só, Deus encontra a ocasião para juntar esses dois fatores. Aleluia. O pai de Davi sabe que os irmãos estão no ambiente de guerra, não vão voltar em casa e podem estar com fome. O pai de Davi sabe que os seus irmãos gostam de queijo. Pega uma junta de queijo, dá para o menino Davi e fala: vai entregar para os seus irmãos na guerra. Aleluia. Davi vem aqui, ó, no passinho do boi, com a sacola de queijo, para entregar para os seus irmãos. Qual não é a surpresa de Davi no vale de Elá? Quando ele chega e vê a tropa de Israel acuada num canto, com medo de um gigante. Meu Deus. Entra na cena comigo. Davi está chegando no buraco no vale. Ó, Davi está chegando no buraco no vale. Vê os seus irmãos, vê o exército do seu povo, a tropa do seu povo, acuada no canto da guerra. Quando chega para entregar a saca de queijo, olha para toda aquela situação e diz: o que está acontecendo aqui? Meu Deus. Aleluia. Os irmãos de Davi recebem mal o questionamento do contexto, e você sabe que respondem de forma ríspida a ele: o que você está fazendo aqui? Você não devia estar lá no pasto, no meio do mato, cuidando daquelas poucas ovelhas malhadas do seu pai? Olha isso, não é nem teu rebanho. Rebanho é do teu pai, você é só um cuidador, nem a posse da ovelha você tem. Meu Deus. Outro sim, o que você está fazendo aqui no ambiente de guerra, se você não tem estatura de guerreiro, não tem armadura de guerreiro, não tem arma de guerreiro, não tem envergadura de guerreiro, logo não está preparado para pelejar? Meu Deus. Davi pergunta: quem é que está afligindo vocês? Gigante? Qual a nacionalidade? Qual a etnia desse gigante? Filisteu. Filisteu? Homem sem aliança, sem pacto. Meu Deus. Olha, circunciso desse está ofendendo a nação do pacto. Aleluia. É, Jesus. O que está proposto para quem vencer esse gigante? Glória a Deus. Qual que é o prêmio para vencer esse gigante? Aleluia. Vai ser isento de imposto, vai ganhar a fortuna e ainda vai casar com a filha do rei. Aleluia. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, sem querer te ofender. Aleluia. Meu Deus. Sarinha, as filhas do rei Saul não eram essas barangas que a gente vê aqui em Mirim, não. Alzheimer e cercanias. Estou falando de Merab e Mical. Aleluia. Nos dias do reinado de Saul, postas como das mulheres mais lindas do reino. Aleluia. Irmão, quando Davi ouviu que o prêmio era ser isento de imposto, que nos dias de Saul já tinha uma carga aumentada, uma carga pesada, acesso a uma herança, e ainda o casamento com a peteca, falou lá. Quer saber de uma coisa? Eu vou contra esse guerreiro. Aleluia. Quando o guerreiro viu o oponente lá em cima, olhou para Davi, baixa estatura. Olha como a Bíblia descreve. Olha como a Bíblia descreve Davi. Era um jovem de gentil aspecto.
Aleluia. Só isso. Meu Glória a Deus. Deus. Um jovem de gentil aspecto. Quando o gigante olhou para Davi no ambiente da guerra, falou: você está pensando o que, moleque? Você está pensando que você vai lutar com um cachorro, um cão? Aleluia. Você não tem arma, você não tem estatura, você não tem envergadura, você não tem postura, não tem escudo, não tem lança, não tem machado, não tem arco, não tem flecha. Você vem a mim com esse tequinho de pau na mão. Então Golias nem conhecia aquela arma. Meu Deus. Uma pedrinha na mão, 5 pedras para quem interessar saber, mas assunto para outro dia. 5 pedras na funda, 5 pedras no alforje e a funda na mão. Saul olhou para aquilo e falou: sabe uma coisa? Vou tentar colocar a minha armadura nesse menino. Vai que acontece um fenômeno. Ele tem êxito na guerra, vai levar todo o louro por conta da minha armadura real. Quando colocou a armadura de Saul, encurvou o menino, não conseguia dar nem um passo. Sabe de uma coisa? Aleluia. A sua armadura tem a tua medida. Glória a Deus. Aleluia. A sua armadura só veste você. E Aleluia. você vai vestido de quê, ô Davi? Eu vou vestido com as armas que Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou vestido das habilidades que Deus desenvolveu. Aleluia. Davi está rodando a funda. Ó, penso eu de forma poética. Davi está rodando a funda, pastor Fernando. E Deus está dizendo no ouvido de Davi: Davi, olha para a armadura do gigante. Glória a Deus. Aleluia. Aí Davi começa: sandália até o joelho, saia do joelho até a lombar, peitoral da lombar até o pescoço, escudo, luvas, mas luvas de armadura, luvas de guerreiro nos braços, coraça, coroa na cabeça, capacete de guerra na cabeça, e uma pequena abertura na fronte da testa. Davi está rodando a funda, pastora Cátia. Aí vem Deus no ouvido de Davi, penso eu, e diz: Davi, está vendo que a armadura do guerreiro não é vazada? Está vendo que a armadura do guerreiro é completa? Estou vendo sim, Davi. Meu Deus. Mas está vendo que ela tem uma abertura na testa? Estou vendo sim, Davi. Lembra da macieira? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Lembra da pedra na maçã? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Está vendo que o vazado do capacete do guerreiro, Davi, é da mesma largura, da mesma altura, da mesma espessura da maçã? Estou vendo, Deus? Pois bem, da mesma forma que você derrubou a macieira no pé, nós vamos derrubar o gigante. Glória. Botou a funda, ó. Botou a funda e diz a coisa boa. Diz a história, diz a boa tradição do povo judeu, pastora Renata, que quando os guerreiros de Israel olhavam para os pés, pastor Fernando, para os pés de Golias, eles sentiam medo. Meu Aleluia. Deus. Aí a história diz, Jefinho, que quando Davi rodou a funda e tacou a pedra na testa do gigante, a Bíblia diz, e a história também, que ele caiu com o rosto em terra. Quem cai com o rosto em terra não cai para a direita, não cai para a esquerda e nem cai para trás, cai para frente. Meu Deus. A queda para frente, obviamente, é das mais incomuns. Para a ciência do tombo, a queda para frente é das mais incomuns. Mas a tradição diz, pastor Renato, que enquanto Davi roda a funda,
mas as mãos de Deus estão afundando os pés do guerreiro. Meu Glória a Deus. Deus, aleluia. Estão afundando os pés do guerreiro na terra. Meu Deus. Então imagina comigo, Jefinho, que os pés de Golias, que causavam tanto horror, tanto tremor, tanto medo nos guerreiros, nem puderam ser vistos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus afundou os pés de Davi de Golias na terra. Deus afundou os pés de Golias na terra. Davi lançou a pedra na terra. Quando bateu, o gigante caiu para frente e Deus deu vitória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lembra da macieira, Davi? Aleluia. Meu Deus. Não fazia sentido para você ontem, Aleluia. mas olha hoje a glória. Aleluia. Glória Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E agora, Deus, agora pega a espada e corta a cabeça de Golias. Aleluia. Glória a Deus. Assunto para outro dia. Aleluia. É este indivíduo, é este Deus que Davi sabe que é o seu pastor. Aleluia. É este indivíduo, é este ser que Davi diz que tem habilidade suficiente para refrigerar sua alma. Glória a Deus, aleluia. Refrigera, chuva no hebraico. Aqui, Alexandre, é aquele que restaura a minha alma. Aleluia. Refrigera, melhor traduzido, restaura a minha alma. Pastor Alexandre é da tecnologia, do TI. Não é só do desenvolvimento, mas é também da manutenção. Sabe que tudo aquilo que demanda restauração é algo que já sofreu dano. Está aqui o pastor Renato. O pastor Renato é dos motores. Sabe muito bem quando faz a análise do elemento, que se ele tiver sofrido dano, se ele tiver sido lascado, ele precisa de restauração. Aleluia. Está aqui o pastor Fernando, que é da lei, e sabe que todo indivíduo que é ferido, obviamente que não fisicamente, mas juridicamente, todo indivíduo que é ferido, que é afrontado, que é descaracterizado, necessita de reparação. Eita, Jesus. É essa habilidade, é essa capacidade, é esse poder que Davi testemunha em Deus. Glória a Deus, Aleluia. Os olhos que vêm, os olhos do pastor que vem em Davi, não vem só o seu corpo, vem a sua alma. Aleluia. E sabe que esta danada, lascada, sofrida, Meu doída, precisa de reparação, Aleluia. precisa de restauração. Então vem Deus com a habilidade que tem e refrigera, Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. restaura essa alma, Meu Jesus. Aleluia. fortalece essa alma, Creio, Jesus. visita essa alma, cura essa alma, fortalece essa alma, coloca essa alma caída uma vez mais de pé. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Para quem precisa e acredita, Deus ainda é força. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Deus ainda se compadece do cansado, do fraco, daquele que não tem nenhum vigor. Deus é ainda o que levanta o pobre do monturo. Deus ainda é aquele que faz com que o pobre esquecido, com a alma refrigerada, seja habilitado para se assentar no Glória a principado. Deus, aleluia. Eu creio. Aleluia. Refrigera minha alma. Meu Deus. Guia-me pelas veredas da justiça. Deixa eu parar aqui que eu gosto disso. Aleluia. Deixa eu parar aqui que eu quero externar Aleluia. esse pensamento com você. Aleluia. Aqui, ó. Guia-me nas veredas. Está escrito assim. Está esse termo aqui, pastor Fernando, no texto original. Bemageli. Como eu gosto do hebraico, eu disse a você que eu gosto de torcer as palavras para chegar na raiz. Bemageli
tem na sua raiz a expressão Magala. O que é Magala? Magala é uma trilha. Uma trilha. Mas Magala pode ser também uma trincheira. O que é uma trilha? Para nós, quem já aqui deu um passeio de bike na mata? Já deu? Quem já deu um Rolex de motoca? Deu um jet na trilha? Eu dei um jet na trilha? Olha que vocês são santos. Eu dei um jet de motoca na trilha? A trilha, obviamente, nunca foi, não é e nem nunca será um caminho largo e espaçado. Aleluia. Isso é estrada, isso é rodovia, isso é avenida. Mas Davi diz: Ele me conduz pelas veredas, Magala, pelas trilhas. Meu Deus. Assim como o pastor mãezinha tirava as ovelhas do descampado do pasto e os colocava no aprisco, no ambiente mais apertado, cercado, mais reduzido, faz Deus conosco. Glória a Deus, aleluia. Ele nos tira do caminho largo, olha aqui, Ele nos tira do caminho largo e espaçoso, porque esse leva para a perdição. Meu Deus. Aleluia. E Ele nos coloca de alma refrigerada numa trilha estreita, Glória a Deus, aleluia. mas que nos conduz à salvação. Glória a Deus, aleluia. Ele nos tira. A Magala não é só a trilha, Magala também é a trincheira. E para quem conhece um pouco da guerra, trincheira obviamente é o lugar do esconderijo. Lembra da caverna? Ora, Jefinho, no aprisco, no cercado, ora na caverna. Olha o que Davi está dizendo. Davi está só testemunhando o que ele aprendeu de Deus e o que experimentou na sua vida. Aleluia. A história diz assim, ó, que todas as vezes que o rebanho era colocado no aprisco ou na caverna, pastor Fernando, a despeito dos pastores assalariados, que só estavam exercendo a função por conta do ganho, Davi não. Passou as ovelhas no aprisco, trancou o portão ou encurralou as ovelhas na caverna, as fez passar pelo acesso. Olha o que fazia Davi segundo a história: deitava-se na porta da caverna e no portão do aprisco. Aleluia. Glória. Cajado na mão e deitado na entrada no portão do aprisco e na entrada da caverna. Meu Deus. Dorme com um olho fechado e outro aberto. Aleluia. Meu Deus. Ó, Glória a Deus. o lobo desavisado, olha que coisa boa. O lobo desavisado, o urso desavisado, o leão desavisado, que procurava pular a cerca do aprisco ou entrar na caverna pela porta, tinha que pisotear Davi. Aleluia. Meu Logo, Deus. agora de graça. Glória. Logo o pastor pisoteado se colocava em pé, com arma na mão e pronto para pelear. Meu Deus. Aleluias. Está entendendo ou não o que eu estou dizendo? Meu Deus. Eu estou dizendo que o seu Deus, o guardião das suas portas, Eita. ora ele te esconde na caverna, ora ele te coloca num caminho mais estreito, mas ele sempre está às portas. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Se quiser, se o inimigo, independente de qual for, quiser te atingir, tem que passar por Deus. Aleluia. Glória a Meu Deus. Deus. Tem que Aleluia. passar pelo guardião primeiro. O lobo pisou em Davi, ele já levanta. E não é à toa que ele discursa no cenário de guerra e diz: não é uma vez só que ele diz, não. Sempre que vir. Qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua credencial para a guerra? A minha, sempre que vinha um leão, sempre que vinha um urso, sempre que vinha um lobo, eu tomava ele pela barba, rasgava ele pelo meio e diz: no cordeiro você não toca porque ele é meu. Aleluia. O cordeiro é meu, Já imaginou o pastor
Aleluia. É, Jesus. Aí algumas décadas depois, algumas centenas de anos depois de Davi, um outro pastor se manifesta no mesmo Israel e diz: eu sou o bom pastor. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. O bom pastor fala, oh coisa boa. Glória a Deus. O bom pastor fala, pastor tem voz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastor tem voz, fala e as suas ovelhas conseguem ouvir e identificar a sua Oh, voz. Deus. É, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Ele me faz repousar, está todo bagunçado. Aleluia. Ele me faz repousar, ele me faz deitar, ele me guia pelas veredas da sua justiça. Justiça você sabe, né? Glória a Deus. Sabe? Justiça é algo reto, igual. Justiça tem esses dois princípios dentro da expressão judaica. Tzedek é uma linha reta e é algo também igual. Que nem se desvia para a direita, nem para a esquerda. Ela tem um prumo, ela é de centro. Aleluia. Glória a Deus. Meu Não é Deus. nem direita e nem esquerda, é centro. Aleluia. Não é centrão, é centro. Aleluia. Está me entendendo ou não? Aleluia. Aleluia. Ele me guia pelas veredas da justiça. Por quê? Por amor ao seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Por amor. E a por amor está aqui na poesia do escriba. Mas no texto original está escrito assim, ó, Lemaan. Lemaan. E você sabe que amor no hebraico é ahavá. Não está escrito ahavá no texto original. Está escrito Lemaan. Lemaan quer dizer atenção. Aleluia. Então, ele me guia pelos caminhos, pelas trilhas e pelas trincheiras da justiça, em atenção ao seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Como assim, pastor, em atenção? Vou dizer melhor para você. Quando o povo que Deus escolheu para ser seu foi tirado do cativeiro, recebeu a forra da liberdade, e ouviu-se falar desse povo, as nações, os povos que ouviam falar desse povo, tinham consigo um conceito. Qual o nome desse povo? Aí as nações diziam assim, pastor Fernando: o nome desse povo é o nome do seu próprio Deus. Aleluia. Peraí, é assim, ó. O nome desse povo é o nome do seu próprio Deus. O nome no hebraico, deixa eu recorrer, Shem. Shem não é só nome. Shem é a expressão hebraica também para caráter. Então vamos ajuntar, ou tentar ajuntar o que Davi está dizendo. Glória a Deus. Davi está dizendo assim: ele é o meu guardião, Aleluia. porque me vê, Glória a Deus. faz bem a minha alma Aleluia. e não abre mão de mim. Por quê? Porque eu carrego o seu nome e ele cuida de mim por conta do seu próprio caráter. Glória a Meu Deus. Deus. Aleluia. Em atenção ao seu caráter cuidador, Deus é o meu guarda. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Oh, coisa. É, Meu Jesus. Deus, quando já acabou o tempo. Aleluia. Estou no primeiro toque. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ainda que eu ande, vou terminar aqui, no outro dia a gente vai nos outros versos. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Irmão, honestamente falando, como é que vara e cajado podem consolar alguém? Meu Deus. Como é que vara e cajado pode consolar alguém, se consolo é conforto? Consolo, no contexto bíblico, pastor Fernando, é conforto. Vara e cajado são elementos de conforto. Pastor Alexandre, se Davi fosse um de nós, escrevendo, e quiser só dar uma beleza poética à escrita,
Se Davi quisesse dar uma lacrada no texto, ele escrevia mais ou menos assim: seus colchões, seus travesseiros, seus acolchoados me martando. Esses me dão. Seus sofás, né? Existem sofás no plural? Qual o plural de sofás, Sara? Nenhum, porque sofás já é o próprio plural de sofá. Então, os seus sofás devia ter escrito Davi, ou se fosse cada um de nós escrevendo, os seus sofás me dão conforto. Aleluia. Aí Davi olha assim, mas ele diz assim: eu não tenho conforto no travesseiro, por quê? Porque eu não tenho. Aleluia. Eu não tenho conforto no colchão, por quê? Porque eu também não tenho. Eu durmo na relva. Aleluia. Eu durmo na grama. Aleluia. Eu acordo todo dia, olha. Não imagina, pensa comigo na realidade de Davi. É deitar o relento, pastor Renato. É deitar o relento, ó. Tomando aquela chuvinha fina durante a madrugada e ser despertado pelo sol causticante do deserto. Olha a infrequência de ambiente, de temperatura. Aleluia. Olha a insegurança. Olha a incompatibilidade da vida de Davi. E ele ainda olha para Deus e diz: sabe de uma coisa, Deus? A minha vida é vida boa. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque eu tenho vara e cajado para me consolar. Aleluia. Glória a Deus. Não, vara e cajado. A vara na mão do pastor, você sabe muito bem, né? Que vara e cajado na mão do pastor são um elemento só. Aleluia. Aleluia. Está cada vez mais fera, hein? Você é o cara mesmo. Ó. Vara e cajado, sarinha, na mão do pastor são um elemento só. A diferença de um objeto para outro está só, pastor Alexandre, na curvatura. Aleluia. Sim ou não? Ó, você já viu um cajado? É assim, é uma vara extensa com uma curvatura em cima. Sim ou não? Sim. A vara extensa, obviamente, ou a haste extensa, é a vara, e a curvatura é o cajado. São dois elementos num só. Obviamente que de forma mais comum, os pregadores vão dizer: ah, esse cajado aí não está errado. Esse cajado aí é para enganchar na ovelha serelepe. Sabe o que é as ovelhas serelepe no rebanho? Ela está na grama, ela está na relva, cuidada pelo pastor, ela está sendo conduzida às águas tranquilas, mas ela olha assim, mãezinha, no pasto do vizinho e diz: ah, aquela grama é tão gostosa. Meu Deus. Acho que eu vou dar um cheirinho naquela grama. Ela vai. Serelepe. Quando chega lá na grama, ela não tem, mas já percebeu que ovelha serelepe, ela quer ir a um novo rebanho, ela quer ir a um novo pasto, sempre só. Meu Deus. Aleluia. Está percebendo? Glória. Só quando ela vai só a essa nova pastagem, com pouca habilidade, normalmente ela tomba. Aleluia. Aí quando ela tomba, está gorda, está pesada da lã, não consegue mais se levantar. Meu Deus. Aí lá tem de ir o pastor, com a vara e o cajado na mão, mas ó, com o cajado ele dá o laço na ovelhinha, olha a coisa boa, dá o laço na ovelhinha assim, ó, vai dando uns trancos. Aleluia. Meu Deus. Vai dando uns trancão, mas você percebe que o tranco vai trazendo a ovelha para mais perto. Glória a Deus, aleluia. E aí quando ela chega bem pertinho assim, ele vira a ferramenta e fala: eu te trouxe perto do cajado, mas agora eu vou te apresentar a vara. Glória a Deus, aleluia. Vai dar umas varadinhas na pata, mano. Dá umas varadinhas na pata da ovelha. Quebra as patinhas da ovelha, deixa ela quebrada. Mas o bom desse pastor é que ele quebra a pata, mas não abandona o pasto. Aleluia. Ele até quebra a pata, pastor Fernando. Ele faz enfermar, como diz o profeta Isaías. Ele faz enfermar, ele faz sangrar, mas ele te coloca no ombro. Meu Deus. Aleluia. Ó, traz o da vara e o cajado aqui. Ó. A tua vara
vara e o teu cajado me consola. Agora, Jefinho, para a gente terminar. Aleluia. Vara. Olha coisa boa essa expressão aqui. Eita, Jesus. Shebet. Shebet é a expressão hebraica para vara no texto. Óbvio que a vara serve para corrigir, para disciplinar a ovelha que saiu do caminho correto. Aleluia. Aí o texto bíblico diz, não sou eu. O texto bíblico diz assim. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 53, 10. Ao Senhor, o pastor, Aleluia. agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios 3,12. O Senhor repreende aquele a quem ama, Glória a Deus. assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluia. Sabe que repreensão na nossa concepção, na nossa construção latina, pastor Fernando, a repreensão se aproxima muito, pastora Renata, de um insulto. O que é repreensão? Repreensão dentro de casa. O menininho serelepe está por aqui, por ali, aí você menino, para, pelo amor de Deus. Aleluia. Não aguento mais você. Aquilo não causa uma retração, não choque. Quando não, o grito não é suficiente, então a gente repreende como? Cinta. Vem aqui que eu vou te dar uma pisa, vou te dar uma repreensão. Chinela, cinta, eita. Lá vou eu na minha infância. Chinelo, cinta, cabo de vassoura, Meu Deus. correia de máquina, fio de ferro, É forte. panela, Meu Deus. escova de lavar roupa, já apanhei de tudo. Você também. Repreensão na nossa construção latina é isso. Mas e na cultura judaica? O que é a repreensão? Por que a vara, Jefinho, e o cajado são consoladores para Davi? Porque assim, pastor Alexandre, porque assim, todas as vezes que Deus se vale da vara e do cajado, repreendendo, moendo, fazendo enfermar, como diz o proverbista, é em vista do bem. Aleluia. Sabe como Deus nos repreende, Alexandre e Cátia? Apresentando-nos o nosso potencial. Glória a Deus. Aleluia. Para de graça, só o Renato entendeu? Aleluia. Vou dizer de novo como Deus te repreende. Deus nos repreende, apresentando-nos o nosso potencial. Aleluia. Aleluia. Eita, Deus. A gente repreende assim, Renato. Você é burro, sai daqui, você não presta para nada. Deus chama a gente perto e diz assim, Renato, Glória a Deus. você saiu de 0 a 2 porque só usou o percentual X de força. Aleluia. Aí projeta o filme na nossa cara, escancado, e diz assim, tá vendo que você só saiu de 0 a 2 porque usou o percentual X? Você pode chegar de 2 a 10 se usar X mais Y. Glória a Deus. Aleluia. Deus nos repreende sempre apresentando a nós uma condição melhor, maior, mais eficaz do que a que temos. Glória a Deus. Aleluia. Sabe que a repreensão no fim dos dias, outro assunto, mas sabe que a repreensão no fim dos dias vai ser isso? Quem aqui acredita em Aleluia. galardão, Aleluia. premiação? Aleluia. Pense comigo da seguinte forma, é uma sugestão doutrinária para a sua compreensão. Aleluia. E na leitura divina, o prêmio, essa soberana premiação, vai se dar exatamente nessa projeção. E aí imagine comigo que Deus nos chama para o prêmio, e Ele vem com esse prêmio aqui e diz assim, pastor Fernando, esse aqui é o teu prêmio. Por conta da sua entrega, do seu emprego de energia, da sua disposição, esse aqui é o seu prêmio. Muito bem, meu filho. Mas quer saber de uma coisa? A sua real força, a sua real condição, a sua real capacidade poderiam te premiar com isso. Aleluia.
Glória a Deus. Não foi desenvolvida, Meu mas Deus. você tinha habilidade para Aleluia. Eita, Jesus. Essa é a repreensão divina. Glória a Meu Deus. Deus. Aleluia. Entende que a repreensão divina é sempre a proposta de melhoria, de ganho, de crescimento, de avanço. Sim, Deus. Isso é repreensão. Aí Davi concebe essa ideia no seu íntimo e diz: eu tenho consolo com a vara, eu tenho consolo com a vara. Por quê? Shebet, a vara. Por quê? Porque eu tenho em mente que a correção e a disciplina são para o meu crescimento e o meu bem. Aleluia. E eu tenho também consolo, eu me sinto consolado com o cajado. Cajado. Mishmanet. Mishmanet, que tem na sua raiz a palavra mishmat. Mishmat, que tem na sua construção, mishmat, presta atenção que eu terminei aqui. A palavra mishmat tem na sua construção a expressão shema. Consegue? Me ouça. Mishmat. Consegue perceber na construção da palavra a expressão shema? Mishmat. Shema. Mishmat. Shema. Shema. Shema é o mandamento guia. Coisa boa. Meu Deus. Shema é o preceito guia da fé do povo hebreu. Aleluia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Aleluia. Ouve Shema, ouve Shema, cajado, Mishmat. Ouve Shema, cajado, Mishmat. Por que Davi encontra consolo no cajado, pastora Valquíria? Porque ele sabe que quando Deus usa o cajado, Meu Deus. é para fazê-lo ouvir. Aleluia. É chamando a sua atenção para o que ele ouça. A ovelha está no buraco, pastor Renato, mas o pastor está indo ao encontro dela, batendo o cajado no chão. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. O pastor está chegando e a ovelha está ouvindo o sonido do cajado no chão. Aleluia. Eita, Deus. Aleluia. Ouvindo, ela já vai tendo noção da proximidade. Glória a Deus. Aleluia. Quando o pastor chega para perto, engata ela no cajado e traz para perto, ela não só ouve e tem a impressão, ela sente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No convívio com o pastor, ela volta a ouvir a palavra do pastor. Shema, Mishmat, ouvir, cajado. Mishmat, ouvir, cajado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Está ouvindo o som do cajado e está ouvindo a voz. Quem está ouvindo a voz está recebendo instrução. Eita, E quem está Deus. recebendo instrução está aprendendo a governar. Aleluia. Eita, Quem está Jesus. ouvindo a instrução está aprendendo a governar a sua vida. Mishma, governo. Olha isso. Jesus. Mishma, governo. Shema, ouvir. Mishmat, cajado. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus. Aleluia. Uma vez mais nessa noite, uma vez mais na comunidade Alfa, a palavra é enviada, o cajado é apresentado, para que nós uma vez mais possamos ouvir a voz do Glória a nosso Deus. Deus, Aleluia. receber a instrução dele e aprender sobre o governo. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu não temo mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque eu não temo mal algum, porque eu estou ouvindo a instrução. Porque eu não temo mal algum, porque eu estou aprendendo a governar a minha vida. Porque eu não temo mal algum, porque eu sei que tu estás comigo.
ouça Aleluia, Jesus. o que o Espírito uma vez mais diz. Aleluia. Ah, Espírito Santo. Uma vez mais nessa noite, nessa casa, uma porção de palavra vem. O Aleluia. ensino é dado, a transmissão é feita, para que nós sejamos impactados, chocados pela voz de Deus, pelo som do cajado, recebamos a instrução e aprendamos sobre o governo. Glória a Deus, aleluia. Há segurança em Deus para nós. A voz do pastor ecoa, ressoa uma vez mais no nosso rebanho, ressoa uma vez mais no nosso aprisco, ecoa uma vez mais na nossa caverna, para trazer segurança a nós hoje, que existem garantias no amanhã,